Olá, meus amigos, Deus vos abençoe nesta bonita segunda-feira que o Senhor nos tem dado. Hoje é um dia que o Senhor fez, por isso nós queremos estar alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nesta segunda-feira, 21 de agosto de 2017, aqui estamos nós mais uma vez para vos trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para abençoar a sua história, a sua família, seu ministério, suas finanças, sua saúde, crendo nas promessas de Deus, falando a palavra de Deus, trazendo o recado de Deus para a sua história. E eu sei que hoje o nosso Redentor vive e é poderoso para continuar guardando aquela promessa que Ele colocou no seu coração e no meu coração. Por isso Deus é conosco. E se Deus é por nós, sempre eu estou dizendo isso, quem será contra nós? Meu nome é Profeta Luiz Melo e eu venho aqui na abertura deste programa apenas uns minutos curtos. Antes de nós termos um tempo de oração pelos nossos espectadores, ministração. Queremos ter um tempo mais alargado hoje na ministração, da oração profética, mas não podia deixar passar a oportunidade para vos dirigir umas curtas palavras da parte da palavra de Deus. Amém? Glória ao nome do Senhor. Já estarei orando por você, não sai do seu lugar. Eu queria só rapidinho falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, por exemplo, o verso 15 diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O verso 16 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O verso 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O verso 18, estou lendo de João capítulo 14, diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o verso 26 do capítulo 14 de João, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria então só terminar esta parte da palavra de Deus dizendo para vocês que a vivência do cristão, ela só tem valor, ela só é autêntica, ela só é verdadeira se for uma vivência na dependência do Espírito Santo. Eu costumo dizer que a vivência do Espírito Santo é a única forma de nós podermos ter uma vida cristã bem-sucedida. Se você não conhece o Espírito Santo de uma forma pessoal, então o seu cristianismo é deficiente. Então a sua caminhada com Deus é incompleta. Por quê? Porque a Bíblia começa por declarar que nós somos a morada, o templo, a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é falar em línguas. O Espírito Santo não é profetizar. O Espírito Santo não é gritar mais que os outros, ou dar uns aleluias muito fortes. Isso são consequências da habitação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo em nós é mudança de caráter, é mudança de direção, é mudança de vida. O Espírito Santo em nós é nós vivemos para o propósito de Deus, para agradar a Deus e não as nossas próprias inclinações carnais. Viver na dependência do Espírito Santo é viver com Ele em nós, dirigindo o nosso caminhar, dirigindo os nossos apetites, dirigindo as nossas inclinações, dirigindo as nossas direções, nossas preferências, fazendo seleção de coisas importantes da nossa vida e, sobretudo, fazendo nós motivo para a honra e para a glória do nome de Jesus. A pergunta que se põe neste programa hoje é: está a tua vida sendo uma vida que agrada o Espírito Santo? A Bíblia nos dá uma ordem que você não pode deixar de considerar, e a ordem é esta, que nós não devemos, preste atenção, nós não devemos ofender o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se ele está em nós, ele pode facilmente ser ofendido.
Eu costumo sempre falar isto e as pessoas ficam olhando assim para mim e tal, o que é que ele quer falar com isso? Toda a gente lembra do dia que foi batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, foi uma bênção, foi no dia tanto de tal, do ano de tal, no evento de tal. Mas ninguém até hoje me falou, no dia tanto do mês de tal, o ano de tal, o Espírito Santo foi embora da minha vida, se ausentou de mim. E o pior é que há muito cristão nas igrejas hoje, de quem o Espírito Santo já foi embora há muito tempo e eles acham que não, que ele continua lá. Não só porque quem está de fora pode distinguir a diferença, porque é fácil a gente saber quem é cheio do Espírito Santo e quem é cheio de carnalidade. Há uma diferença grande, entendeu? Então não é uma questão, como é que vamos saber? Nós sabemos, a Bíblia claramente nos dá indicações, diz pelos frutos os conhecereis. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela produz frutos que são distinguíveis de quem não tem o Espírito Santo residente na sua vida. Amém? Então, queridos, eu venho nesta tarde, ou nesta noite, ou neste final de dia, neste dia do eclipse solar, em que toda a gente está olhando para o céu, eu quero que você olhe para Jesus, o autor e consumador da fé, e que você saiba que o Espírito Santo da verdade, segundo João capítulo 14, no verso 17, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e está em vós. Que nós possamos ser homens e mulheres deste calibre, um calibre de quem é cheio do Espírito Santo, um calibre de quem vive na dependência do Espírito Santo, vive para agradar o Espírito Santo. Aleluia! E depois, o que Jesus falou no capítulo 16 de Marcos, quando ele disse, esses sinais seguirão os que crerem, nós cremos que ele está em nós. E se cremos que ele está em nós, então existem sinais que vão acontecer, que vão nos seguir na nossa caminhada, no nosso ministério, nas nossas ações. Atrás de nós seguem confirmações sobrenaturais. Tem muitas pessoas que invertem a ordem das coisas e ficam querendo forçar os sinais, os milagres, o sobrenatural de Deus à nossa frente. Eles querem ver isso acontecer para poderem se ufanar, para poderem se exaltar e para poderem aplicar eles próprios o crédito por essa sobrenaturalidade. Mas essa ordem é errada. Muitas vezes existem sinais que acompanham o meu ministério que eu só venho a saber anos mais tarde, meses mais tarde, semanas mais tarde. Naquele momento que estão acontecendo no meu próprio ministério, nem eu estou sabendo. E esta é a forma correta do Espírito Santo agir em nós e funcionar na nossa vida. Sinais seguirão aqueles que creem. Amém? Então, que esta palavra tenha sido encorajamento para você, que você não seja um crente de banco, alguém que vai na igreja só para fazer número, para ser visto pela liderança, pelos outros, mas que você seja parte integrante de um corpo de Cristo que é cheio do Espírito Santo. Porque a igreja que não é cheia do Espírito Santo não é igreja, é uma associação de simpatizantes da Bíblia. Mas não é igreja. A igreja é quem é cheio do Espírito Santo. Paulo dizia, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, na mesma proporção da embriaguez com o álcool da terra, do mundo, haja uma embriaguez, porque esta é a palavra correta, haja uma embriaguez do Espírito Santo. Está você embriagado pelo Espírito Santo? Ai, pastor, esta palavra é muito dura. É dura por quê? Por que é dura? É bíblico. Não vos embriagueis com vinho, mas embriagueis com o Espírito Santo. É a mesma coisa. Ser embriagado é ter mais do que deve. É algo que vem sobre nós e que sai de nós, salta à vista. Todo mundo sabe o que é um cara embriagado. Está pelos sinais, está pelo comportamento, está pela forma de falar, pelos gestos. Todo mundo sabe que o cara está embriagado. A pergunta é, toda a gente sabe que você é cheio do Espírito Santo? Assim como? Quais são os sinais? Quais são as evidências? O que é que mudou na tua história para que os outros digam que você é cheio do Espírito Santo? Meu nome é profeta Luiz Melo. Este é o programa TV Profética, o canal aqui no Facebook TVP. Que você seja abençoado neste dia. E não esqueça, o Espírito do Senhor
quer habitar em você. Vamos continuar o programa. Daqui a pouco eu já volto para orar pela sua vida. Não saia do seu lugar, no nome de Jesus. Amém.